Graças a paz a todos, bom dia. Nós vamos dar início a mais uma escola dominical online. Hoje nós vamos falar sobre a vida de Paulo. Na realidade, nós vamos começar um estudo sobre a vida de Paulo, tá? Então, a sala Tribo de Judá pode aí se preparar, pegar a sua Bíblia, se quiser pegar lápis, caneta para anotar algumas coisas, que é bem importante. Vocês estejam à vontade para fazer isso, tá? Enquanto vocês vão pegando os materiais e preparando a palavra, que o texto base hoje está em Atos 9, de 1 a 22, tá? Então, vamos abrir a palavra em Atos 9, de 1 a 22, tá? Enquanto isso, nós vamos orar a Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse dia, Senhor, que Tu nos dás, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida que Tu nos concede, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, abrir nosso entendimento, Senhor, para entender, Senhor, mais um pouco da Tua palavra, Senhor, e pegar, Senhor, algo de bom que Paulo nos deixou, ó Pai. Podemos aprender, Senhor, com a vida dele. Tudo isso é o que eu lhe peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então, nós vamos estar lendo primeiro o texto base, que está em Atos 9, de 1 a 22. O objetivo desse estudo é assim: como Jesus atuou na vida de Paulo com misericórdia e transformação. Então, nós vamos ver através desse estudo que nós vamos ter sobre a vida de Paulo, como Jesus mudou a vida de Paulo, tá? Então, nós vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em Atos 9, de 1 a 22. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para a sinagoga, a fim de que encontrasse algumas daquelas seitas, quer homens, quer mulheres, que os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse o Senhor: Queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor: Levante-te e entra na cidade, e será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo se levantou daquela terra, abrindo os olhos, e não via ninguém, e guiando pela mão os conduziram até Damasco. Nós vamos ficar aqui. Aqui nós vamos, a gente ver a conversão de Saulo, né? Quando Saulo se transformou em Paulo, né? Aí nós vamos estudar um pouco sobre a vida dele. Quem foi Paulo? Paulo era chamado de Saulo de Tarso, né? Saulo, ele tinha duas cidadanias, a judaica e a romana. O que significa isso, tia? Significa que ele nasceu em Tarso, né, na Grécia, mas significa que ele tinha os mesmos direitos que os judeus e os mesmos direitos que o romano. Então, assim, é como se hoje em dia a gente tem pessoas que têm duas cidadanias, né? Um exemplo, a minha mãe é brasileira e de repente ela me teve lá no Japão. E eu posso ter dupla cidadania, né? Eu nasci lá no Japão, então eu tenho os direitos lá do Japão, porque eu nasci lá, mas eu também tenho direitos aqui no Brasil, porque a minha mãe é brasileira. Então era assim, mais ou menos, que Saulo tinha os seus direitos, né? Porque ele também era descendente
da origem da tribo de Benjamim. Lembra das 12 tribos que a gente já estudou? Então, ele também era descendente da tribo de Benjamim. Então, é por isso que ele tinha os direitos judaicos lá, né, dos judeus, e os direitos da Roma. Só que Paulo, na época, ele era uma pessoa muito estudada, né? Ele teve estudos e tudo mais. E naquela época, para ser um cidadão romano, era um privilégio. Algumas pessoas até pagavam para o governo romano para ganharem um documento de cidadão romano. Então, assim, Paulo já era um privilegiado porque ele tinha 2 cidadanias, né? Ele não precisava comprar esse título, essa carta. E aí, nós vamos ver que Paulo era perseguidor dos cristãos. Aí você vai falar, tia, mas por que ele perseguiu os cristãos? Né? Porque ele era descendente de judeu. Então, automaticamente, ele já conhecia a palavra de Deus, né? Porque lembra que os judeus, a tribo de Judá e tudo mais, as 12 tribos, eram aquelas pessoas escolhidas que Deus escolheu para terra prometida, e Josué dividiu as tribos lá, vocês lembram da história. Então ele conhecia, e ele, quando era mais ou menos adolescente, lá uns 12, 13 anos, que tinha a idade para estudar, ele foi para Jerusalém ter esses estudos religiosos com o mestre Gamaliel. Ele era um sábio, que ele, vamos dizer, um mega professor, que estudava, ele sabia tudo sobre o cristianismo. Então ele conhecia toda a palavra de Deus, lembrando que ainda nós não tínhamos o Novo Testamento. Então lembra que Moisés foi o que mais escreveu as histórias da palavra de Deus para a gente conhecer. Então, Saulo, ele conhecia a palavra de Deus. Mas por que ele perseguia então o povo cristão? Aí é que tá. Porque ele acreditava que Jesus não era o Filho de Deus. Jesus, ele poderia ser alguém especial, como muitas religiões têm por aí, que não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Tem religiões aí que falam que Jesus é profeta, que Jesus é algo que fale sobre o amor de Deus, mas que ele não é o Filho de Deus. E na época, ele não acreditava que Jesus era como vem uma pessoa e fala assim, estão perdoados seus pecados. Ele não acreditava nisso, ele acreditava que Deus era o único que perdoava os seus pecados. Então é por isso que ele perseguia, porque ele achava que quando os discípulos estavam falando que Jesus perdoava os pecados e que Jesus trazia salvação, trazia libertação, transformação de vida, ele falava, não, vocês estão blasfemando contra Deus, falando bobeiras, porque ele não acreditava, ele acreditava na palavra, ele acreditava naquela religiosidade que tinha na época, de que tinha que servir somente a Deus, né, que é o correto, mas ele não acreditava que Jesus era o Messias. Lembra que também a gente fala que Jesus, ele veio para os que são seus, os seus não o receberam, porque muitas pessoas não aceitaram que Jesus veio no bercinho lá, na manjedoura, e todo pobre e tudo mais. Então muitos ainda esperam o grande Messias, coroado, cheio de ouro, que eles acham que Jesus vai vir assim. Agora, na segunda vinda, ele vai vir com tudo isso, mas na primeira vinda, ele veio muito humilde, e muitos não aceitaram. Então, por isso que Saulo perseguia, porque ele falava, não, vocês estão contra tudo que eu aprendi, né? E ele começava a perseguir. E é onde que a gente vê que Jesus perdoa o pecado e nos conduz à vida eterna. É em João 14, 6. Então a gente abre a Bíblia lá para a gente ver que em João 14, versículo 6, vai falar o quê?
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aí na palavra fala, né? E é o que Jesus falava na época. Ninguém vai ao Pai senão através de Jesus. E aí Saulo falava, não, ele tá louco. Como pode isso? Porque eu não aprendi isso, porque ele não acreditava. E ele precisava do quê? Ele precisava ter um encontro com Deus. Mas ele não ia querer, né, ter um encontro com Deus. Ele não queria encontrar Jesus porque ele não acreditava. Só que no meio do caminho, ele se enganou porque, olha, Deus tinha um plano, né? Deus é que tinha um plano para a vida de Saulo. Mas será por que Deus tinha um plano na vida de Saulo? Porque Saulo ele tinha umas características muito importantes para Deus usar num certo momento. Ó, vamos ver as características de Saulo. Vamos lá. Saulo, ele tinha um padrão de educação respeitado. Ele era religioso, que não é, né? Rico. Ele era zeloso, tinha um caráter muito forte, disciplinado, focado, obediente, autêntico naquilo que ele cria, perfeccionista e estrategista. Então ele tinha algumas qualidades aqui muito importantes que Deus com certeza falou, não, esse camarada aqui não vai ficar me perseguindo não, eu vou mudar a história dele. Foi quando ele pegou, ele falou assim, eu preciso ir junto com os religiosos da época, fazer umas cartas, porque na época para prender os cristãos, eles precisavam ter cartas. Então Saulo foi até os religiosos, pediu autorizações para perseguir esses cristãos. Então ele pegou as cartas e foi até Damasco. E ele no caminho, indo para Damasco, achando que eu vou lá acabar com esse povo que serve a Cristo, né? Que serve a Jesus, que estão defamando o meu Deus, porque é assim que ele cria. Só que aí no belo caminho ele caiu bem no cavalo, né? Porque Deus tinha um plano, né? Jesus tinha um plano ali, ele falou, ele caiu ali, Jesus apareceu para ele e falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo teve um encontro com Jesus naquele momento, né? Ele pôde ver com os seus próprios olhos, né? Ninguém ao redor via, né? As pessoas viam só a luz, mas Saulo viu, né? Saulo teve aquele encontro com Jesus ali, aquele baque de realidade. E aí ele falou, nossa, Jesus realmente existe. Jesus realmente é a salvação, é a libertação e a transformação de vida. Então, ele começou a acreditar que realmente Jesus era o Filho de Deus, né? E aí ele foi até Ananias na época e Ananias colocou a mão, né, nos olhos, foi aonde caiu as escamas. E a gente acredita também que ele começou a aprender sobre a vida de Jesus, que ele não sabia muito, mas ele começou a aprender porque ele era o quê? Estudioso, ele gostava muito de estudar. Então, provavelmente, ele começou a pegar os discípulos, ouvir histórias, ouvir quem era Jesus e tal. Por quê? Ele gostava, ele tinha que ter convicção daquilo que ele cria. Então, ele começou a saber o que Jesus fazia e seguiu a Jesus, foi batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque a Bíblia fala que aquele que batizar será salvo. Então, ele foi batizado. Jesus tirou as escamas dos olhos porque ele pôde ver a verdade, porque conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então ele conheceu a verdade, né? Ele conheceu o verdadeiro cristianismo que era Jesus, né? Não que o que ele sabia era mentira, não era mentira. Deus, o que ele conhecia era verdade. Deus era o criador do mundo. As histórias que ele conhecia de libertação de Moisés, da tribo que Josué venceu Jericó e tudo mais, tudo isso era verdade. Mas ele não queria acreditar que Jesus era o Filho de Deus. Mas ele pôde então saber que realmente Jesus era o Filho de Deus e começou a seguir. E aí é aonde que entra, né? Que ele
aonde que ele faz, ele é autêntico naquilo que ele cria. Então ele começou a crer em quem? Em Jesus, o Salvador. E aí ele era o que também? Muito focado, obediente. Então ele começou a ser obediente à palavra do Senhor, aquilo que Jesus ensinava. Ele também tinha um caráter forte, ele era respeitado nos lugares, tinha uma educação, porque ele estudava, era estudioso, gostava muito de estudar, sabia falar nos lugares. Então, todas essas qualidades Deus usou em Paulo, né? Porque Saulo, quando recebeu a conversão, ele virou Paulo. E ele foi um dos propagadores, né? Ele foi um dos mais que distribuiu a palavra do Senhor pela terra, porque ele era estrategista. Só que aí quando a tia vai falar na aula que vem sobre as estratégias que Paulo tinha para poder lançar a palavra do Senhor pela terra, pelo mundo, né? Porque ele pregou em vários lugares e as pessoas iam aprendendo e aí vocês vão se divertir aí com a história de Paulo, tá? Só para concluir, nós paramos, Saulo era um perseguidor dos cristãos, porque ele achava que era um absurdo que as pessoas diziam que Jesus perdoa os pecados e dá a vida eterna. E aí nós vemos que na palavra de Deus, isso fala em João 14. Ele achava que só Deus poderia fazer isso. Certo dia, Paulo se apresentou a líderes religiosos, né, para pegar as cartas e prender os cristãos, e foi concedido a ele as cartas, e foi aonde ele teve a verdadeira conversão, né, aonde ele se transformou em Paulo. Então, Saulo, ele era perseguidor dos cristãos. Quando ele realmente teve encontro com Jesus, ele se tornou perseguido e o maior propagador da palavra de Deus, né? E ele também escreveu várias cartas para as igrejas, onde hoje nós usamos essas cartas até hoje para aprendermos como sermos cristãos melhores, como cuidarmos das nossas famílias, cuidarmos da igreja e tudo mais, mas nós vamos aprender tudo isso nas outras aulas. O que eu quero que vocês entendam que Deus, ele vê qualidades em nós, e através dessas qualidades é que ele começa a trabalhar no reino, né? Então a atividade de hoje vocês vão pesquisar a qualidade que vocês têm. E através dessas qualidades, o que vocês podem fazer para o reino de Deus, né? A tia tem a qualidade assim de mais ou menos, né, dar uma estudada para tentar auxiliar vocês aí nas histórias que tem na Bíblia, né? Então, uma qualidade. A tia gosta de estudar a palavra, gosta das histórias de Deus para poder contar para vocês. Então, a gente precisa também ter isso, né? Gostar de alguma coisa, né? Tem gente que gosta de tocar, então tem aquela qualidade de tocar, mas então eu vou aprender muitos louvores para ensinar os louvores para jovens juvenis, para as crianças e tudo mais. Então a gente tem que começar a ver quais as nossas qualidades e no que nós podemos usar para o reino, porque assim que Deus fez com Saulo. Deus viu que Saulo tinha muitas qualidades e que ele poderia, se ele não tivesse essa conversão, ele poderia ter detonado os cristãos, porque com certeza, do mesmo modo que ele propagou a palavra de Deus para todos os lados, ele poderia ter destruído todos os cristãos, porque ele era muito estrategista. Então ele ia matar muitos cristãos. Talvez nós hoje não estaríamos aqui ouvindo a palavra de Deus, né? Mas Deus foi muito mais sábio, né? Porque Deus é muito inteligente e ele falou: não, esse aí eu quero para mim, né? Porque ele tem muitas qualidades. Então a gente tem que olhar, observar nossas qualidades para Deus falar para nós também: esse eu quero para mim, porque ele vai fazer isso aqui no meu reino. Então, a atividade de hoje, vocês vão listar todas as qualidades aí e vão ver o que é de importante com essas qualidades que vocês têm, que vocês podem fazer no reino do Senhor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da história, né? Da história não, do estudo. E depois na outra aula a gente vai começar a falar sobre as viagens de Paulo, que Paulo fez muitas viagens.
falar um pouquinho das cartas que eles deixavam nas igrejas e tudo mais, tá bom? Tenha um bom domingo a vocês todos. Que Deus abençoe.